Muito boa tarde a todos. Uma alegria muito grande reencontrá-los, estarmos novamente em um evento presencial de abraços, de confraternizações, enfim, de matar saudades, né? O nosso segmento, o nosso mercado se move por essa energia de troca, de comunicação e de relacionamento interpessoal. É uma alegria muito grande encontrar todos vocês. Eu quero corrigir aqui apenas uma falha do cerimonial. Está conosco também o senhor Edson Franco, CEO da Zurich, presidente da FENAPREV, né? E além dos companheiros já nominados, Marcelo Melo, Luciano Snell e Nilton Molina. Eu conversava com os colegas de painel há pouco o quanto nós fizemos catequese lá no passado, dos nossos congressos anteriores, para dizer ao corretor de seguros que o mercado de seguros ia muito além do seguro de automóvel, né? Isso foi um discurso passado, hoje me parece que já é um discurso vencido, já há uma convicção, um conhecimento muito grande dos corretores de seguros, de modo geral, de que o mercado vai muito além do seguro de automóvel e que o grande ativo que o corretor de seguros efetivamente tem é o seu quadro de clientes, né? E como quadro de clientes, né, vale aquele velho princípio: pessoas gostam de fazer negócios com pessoas, né? E aí você precisa ter uma atenção global para o problema que o seu cliente tem, ou até mesmo você ter a percepção de alertá-lo sobre precauções adicionais que ele pode ter para a sua vida. Então, o painel de benefícios foca nisso, porque nós temos efetivamente uma constatação muito grande de quanto o segmento de benefícios, quanto seguro, previdência, investimentos pessoais vem avançando neste mercado e as enormes oportunidades que estão postas aí neste mercado para todos nós, corretores de seguros, né? Então, queremos efetivamente que vocês aproveitem o máximo das informações, dos ensinamentos que estão por advir aqui neste painel, né? E que tenham este olhar, né, de prosperidade, porque benefício efetivamente traz prosperidade. Eu sempre disse que quando você olha para mercados maduros, o corretor rico, o corretor próspero, o corretor bem-sucedido é aquele corretor que criou uma carteira de benefícios, focado principalmente em vida e em previdência. Não é o corretor imediatista, porque não tem altas margens nesses produtos, né? Mas existem margens perenes. Na medida em que você cuida do teu cliente, você está cuidando do seu próprio futuro. É esse o pensamento que eu tenho. Então, para darmos início ao nosso painel, eu vou de pronto passar a palavra ao nosso primeiro painelista, o senhor Edson Franco. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Como eu disse, Edson é o CEO, presidente da Zurich Seguros, um grande conhecedor do segmento e também presidente da FENAPREV. Obrigado, Robert. Uma boa tarde a todos. Queria agradecer muito ao Robert, à FENACOR, ao Armando, toda a diretoria da FENACOR, Boris Ber, todos os diretores de sindicatos de corretores aqui presentes, aos meus colegas de painel, amigos Marcelo, Luciano, ao Molina, mentor, padrinho de todos nós que trabalhamos em seguros de vida e previdência nesse país. Bom, falando um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo, eu acho que é chover no molhado dizer que a recuperação ela é urgente, mas é longa. Nós temos um caminho com desafios multiformes.
Ao mesmo tempo que nós precisamos da velocidade da recuperação econômica, do emprego, da renda, nós estamos vivendo um ambiente pós-pandêmico, em ano eleitoral e agora com uma guerra nos assombrando e que sempre traz impactos também para nós nesse mundo de hoje, que nós vivemos um ambiente sistêmico integrado. Além, naturalmente, das tragédias pessoais trazidas por todos os distúrbios relacionados à pandemia. Primeiro, do ponto de vista de saúde mental, que é uma coisa que a gente fala pouco. E, naturalmente, a tragédia daqueles que ainda sofrem o luto da perda dos familiares e amigos. Todos nós, de alguma maneira, saímos desses últimos 2 anos diferentes do que entramos. Todos nós fomos impactados. E o tempo é de reinvenção. Logo de cara, a crise sanitária trouxe um teste para a nossa capacidade, como mercado segurador, para a nossa capacidade de mostrar a coerência com o aspecto mais nobre do nosso propósito, que é garantir, no caso de seguros de vida e seguros de pessoas, que é garantir ao menos proteção financeira quando a dor pela perda de um familiar é irreparável e retribuir a confiança que nos foi depositada por aqueles que contrataram nossos produtos. Como mercado, nós tomamos a decisão ética, socialmente responsável e corajosa de abdicar, naquele momento em que nós não sabíamos qual seria o tamanho da crise e da conta, de abdicar livremente das cláusulas de restrição à cobertura securitária, assegurando a proteção financeira, o que fez a diferença para centenas de milhares de famílias. Em 2021, houve um aumento de 50% nos sinistros pagos em seguros de pessoas, quando comparado ao ano anterior. Desde o começo da pandemia, foram 6 bilhões e 100 milhões de reais pagos exclusivamente por sinistros relacionados ao Covid, a 166.361 famílias. A gente também tem que mencionar que em Previdência foram pagos 103 bilhões em resgates, um aumento significativo em relação à média dos anos anteriores à crise sanitária. Isso mostra, também em Previdência, um uso perfeitamente adequado para a liquidez que o produto oferece para cobrir as famílias em uma situação de crise financeira. A superação de todos esses desafios exige o envolvimento de todos os agentes econômicos. E o nosso segmento de seguros de pessoas e de previdência privada aberta, que são voltados à proteção da renda das famílias, seja por meio de indenizações por morte, doença ou desemprego, seja pela acumulação de poupança doméstica, podem contribuir para a remoção de muitos desses obstáculos, pois a função social e a abrangência da nossa atividade nos tornam parte relevante da solução que o país precisa. Agora, a Covid evidenciou também preocupações com o presente e com o futuro, e trouxe uma mudança comportamental decorrente da pandemia. Eu vou comentar agora alguns dados inéditos de uma pesquisa FENAPREV e Datafolha, que está saindo do forno, ela ainda não foi divulgada, ela vai ser divulgada, Robert, nas próximas semanas para a imprensa, mas a gente já vai trazer aqui, de primeira mão, algumas informações. Então, quando perguntados sobre o que fez ou está fazendo para proteger a si mesmo e a sua família de situações adversas, como a que foi a pandemia, 62% disseram que dão mais valor às pessoas que amam agora do que davam antes da pandemia. 23% afirmaram que passaram a guardar algum dinheiro. E 17% dos entrevistados afirmaram que contrataram um seguro por conta das experiências que viveram ao longo da pandemia. Desses 17%, Molina, você vai gostar dessa.
8 pontos percentuais, 8%, contrataram um seguro-saúde. Bastante óbvio, intuitivo. 6% contrataram um seguro de vida. Eu acho que aqui tem um simbolismo. Quase o mesmo percentual de pessoas que contrataram um seguro de saúde durante a pandemia também contrataram um seguro de vida. 3% contrataram outros tipos de seguros. Esse resultado corrobora o que nós já vínhamos intuindo e observando em nossas empresas. Um aumento no interesse e na quantidade de cotações de seguros de vida. O dado também é coerente com o aumento no volume de prêmios de seguros de pessoas, que totalizou em 2021 51 bilhões e 180 milhões. Praticamente triplicamos o volume em uma década. Desde 2017, registramos um crescimento de mais de 10% ao ano, em especial nos seguros de doenças graves, funeral e vida. E vale registrar também a marca histórica de 1 trilhão de reservas de previdência superada em dezembro de 2021, que representa 29% do PIB, e nos torna um dos principais instrumentos de financiamento da dívida pública do país. No entanto, mesmo após 2 anos de pandemia, 45% dos entrevistados dizem que não se sentem preparados para outras situações inesperadas como essa. Diante de uma situação similar à da Covid no futuro, deixar a família sem condições de se manter e não ter como pagar tratamento médico estão entre os principais medos dos entrevistados. E quando perguntados sobre o que pensam fazer para se prevenir, 52% citam poupar e investir, e 35% mencionam explicitamente fazer seguro ou previdência. E ao falar das incertezas em relação ao futuro, nós não estamos falando somente de riscos pandêmicos. Vamos lembrar das catástrofes decorrentes da mudança climática ou da inação do poder público que ceifam vidas do nada. Basta contar as vítimas dos últimos desastres que ocorreram com as chuvas na Bahia no final do ano passado, em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e, mais recentemente, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Muito bem. Agora, tem algumas incoerências também que a gente observou nessa pesquisa. Apesar de manifestarem essa maior preocupação em relação à proteção das famílias, 62% dos que têm seguro de automóvel não têm seguro de vida. Quantos aqui já compraram um carro zero? Levanta a mão. Quase todos. Não abaixa a mão ainda não, por favor. Quem saiu da concessionária sem contratar um seguro para o seu carro zero? Quase ninguém abaixou a mão. E se eu pedir agora para todos aqueles que têm um filho levantarem as mãos e dizerem quantos saíram da maternidade sem ter contratado uma previdência para o seu filho? Esse é o desafio que a gente vive. É um desafio de conscientização. Então, voltando para o Datafolha, quando questionados se o seu carro vale mais do que a sua vida, 68% disseram que, de fato, deveriam repensar a proteção para a sua família. Veja, naturalmente, seguros patrimoniais e seguros de vida não são excludentes. Nós devemos proteger os nossos bens. Mas não podemos deixar a família desamparada. Se o pilar daquela família perde o emprego, fica inválido ou morre prematuramente, como aquela família vai manter e preservar o patrimônio construído? A proteção do patrimônio só será plena quando a renda das famílias estiver protegida. E aí a gente vai entrando na importância de disseminar a cultura securitária e previdenciária e o papel do corretor e da corretora de seguros. Outro dado importante trazido pela pesquisa é que todos os aspectos dos produtos de seguros e previdência são motivos de dúvida para a maioria dos entrevistados.
preço, condições para receber o benefício ou a indenização, condições de pagamento, etc. 53% afirmam ter dúvidas de como proceder para contratar um seguro. E já numa situação de compra de seguros, 34% dos entrevistados não saberiam como fazer a contratação. Gente, o que essa pesquisa evidencia é que há sim uma maior preocupação pela proteção, que não necessariamente se transforma em ação. E mais, quando indagados por quais canais de atendimento gostariam de realizar a contratação, 59% preferem o atendimento presencial. Ou seja, quando chamados à reflexão, as pessoas reconhecem a importância de proteger as suas famílias, alegam interesse em contratar seguros de proteção à renda, afirmam que precisam de ajuda pois não conhecem os produtos, não sabem como contratar e preferem fazer isso pessoalmente. Sou só eu que vejo a obviedade da oportunidade que está gritando nas nossas caras? A resposta está aqui, dentro desta sala. Está no corretor e na corretora de seguros. Como essa pesquisa evidenciou, as pessoas ficaram com mais medo de perder as pessoas que amam, mas também não se sentem preparados caso situações semelhantes voltem a ocorrer. Este é o nosso papel, ajudá-las a se preparar. Nós todos somos profissionais que levam a solução ideal de proteção para aquela pessoa e sua família. O corretor de seguros, a corretora de seguros, com um olhar atento às suas necessidades, sabendo da atual situação de vida e dos planos de futuro daquele cliente, tem o papel de mostrar as possibilidades que o mercado oferece para cada fase ao longo da vida: primeiro emprego, promoção, negócio novo, casamento, nascimento dos filhos, realização de um sonho, aposentadoria. O Arnaldo Jabor, que morreu há algumas semanas, dizia que o Brasil nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Nós estamos diante de uma grande oportunidade, não pelo valor comercial, que naturalmente existe e é importante, mas pelo valor social e pela diferença que nós podemos fazer na vida das pessoas. Todos nós temos a nobre missão de conscientizar as pessoas da necessidade de proteção à renda e de promover a ampliação do acesso aos nossos produtos. Como setor, trabalharemos incansavelmente para debater esse tema na imprensa, nas mídias sociais, nos eventos especializados. Seremos incansáveis para levar informação de qualidade ao maior número de pessoas possível e para sermos reconhecidos como um importante instrumento do desenvolvimento econômico e social do nosso país. Essa é a nossa vocação, missão e razão de existir. Obrigado a todos. Posso pedir a palavra um minutinho? Só Claro. peço para abrirem o meu microfone. Senhor Edson Franco, eu gostaria, de em nome da equipe, pedir desculpas por não ter chamado o senhor no palco. Nós tivemos um problema técnico, não sei se vocês notaram que eu fiquei um pouco atrapalhada. Esses dois painéisinhos aqui transparentes são o meu texto, e o texto caiu do TP, eu fiquei atrapalhada, então me perdoe. Então, peço, por favor, aplausos mais uma vez pela brilhante apresentação, senhor Edson Franco, CEO da seguradora Zurich. Obrigada, e mais uma vez, desculpas. Por favor, o painel agora continua. Muito bem, muito Obrigada, obrigado. querido. Obrigada. Edson, muito obrigado. Uma excelente provocação, uma excelente exposição. E, em tempo, eu queria, já o Rogério Araújo passou aqui uma mensagem, mencionar e alertar a todos que esta pesquisa citada e referida pelo Edson já está disponível no site da FENAPREV, a todos que pretendam acessá-la e de lá ter melhores detalhes. Eu vou passar a palavra para o Marcelo Melo, da Sul América,
E antes, por falar em Sul América, eu queria dizer a todos vocês, corretores de seguros, que ontem nós tivemos com o presidente, o CEO da Sul América, o senhor Ricardo Botas, com sua diretoria, nos expondo essa transação recém-ocorrida com a Redditor, né, de uma forma absolutamente tranquilizadora. Não se trata de venda, não se trata de compra, se trata de harmonização e junção das empresas sem nenhuma mudança de rumo. A Centenária, aquela Sul América de 120 anos, continuará por mais 120 anos na mesma toada de relacionamento com os corretores de seguros e ofertando a mesma variedade de produtos que vocês hoje trabalham. Então, isso eu acho que para o mercado, para aqueles corretores que têm uma tradição de relacionamento com essa seguradora, era uma informação que precisava ser repassada com clareza. Certamente, Marcelo fará referência a isso também na sua fala. Esteja à vontade, Marcelo. Obrigado, Robert. Eu vou fazer sentado aqui para ficar mais à vontade, um bate-papo. Queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui com o Isnel, com Molina, com o Edson, com você, Robert. Parabenizar a FENACOR e todas as lideranças dos sindicatos pela organização e pela coragem de fazer um evento como esse, com tanta qualidade e com responsabilidade. Então, para a gente é uma honra muito grande. Eu posso deixar... você foi bem completo nos comentários relacionados a esse negócio, né, complementar Sul América Redditor, mas se sobrar alguns minutinhos, eu posso entrar eventualmente em algum outro detalhe. Eu reservei aqui esses 10 minutos para fazer alguns comentários de alguns destaques e depois entrar um pouco em oportunidades, já que o tema não é só vida, previdência, também investimentos que têm cada vez mais se aproximado dos corretores de seguros. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês também, corretores de seguros, que trouxeram a Sul América onde a Sul América está hoje, com certeza estarão conosco para os próximos 100 anos, a gente espera contar com isso e contem conosco sempre. Eu queria pegar alguns pontos da fala do Edson sobre o seguro de vida, para começar. E o primeiro deles talvez seja a importância que essa pesquisa trouxe para a proteção, né? Quando a gente pega a penetração de seguro de vida aqui no Brasil, todo mundo sabe que é muito baixa ainda, e se a gente tirar as proteções quase que obrigatórias, que é o VG, que é o prestamista, e só separar a contratação voluntária, a gente chega a 0,1 do PIB, que é um número muito baixo, mas a visão prospectiva é muito positiva. Quando a gente pega o crescimento médio do vida individual desde 2011, o vida individual está crescendo mais de 21%, desde 2011. Não é de hoje que isso está acontecendo. E é curioso que a gente fez um cálculo de correlação. Qual é a variável macroeconômica que tem uma relação mais forte com o crescimento do seguro de vida nos últimos 10 anos? E a gente percebe que a variável macroeconômica é o crescimento da renda real da população brasileira. E quando a pesquisa traz que quase o mesmo percentual dos entrevistados que contratam seguro-saúde, contratam seguro de vida, isso mostra que, apesar dos últimos 2 anos, esse ano a gente não deve ter crescimento de renda real, o ano passado a gente não teve, apesar desses últimos 2 anos muito difíceis para essa variável macroeconômica, o seguro de vida continua crescendo. E eu acho que a pesquisa ela só reforça esse ponto, porque a gente pode entender que o seguro de vida passou a ser uma necessidade básica, não dependente da renda real. Isso é muito interessante, eu acho que o tempo vai dizer se isso é verdade, mas a gente tem uma visão muito otimista para isso, né? O Edson também trouxe os números de indenizações pagos por conta dessa tragédia do Covid, e eu acho que aqui é um desafio para a gente, né? Principalmente lá na FENAPREV, de comunicar. E o painel anterior falou justamente disso, falou de estratégia de comunicação, né?
Eu acho que a gente tem que discutir muito isso. Como é que a gente comunica melhor para ajudar vocês, corretores, a estar cada vez mais falando do assunto de uma forma mais fácil, né? Sem precisar de legenda. E talvez os últimos 2 anos, os números de indenização dos últimos 2 anos, fizeram com que a gente levasse para a sociedade brasileira um dos maiores programas assistenciais do Brasil. E a gente fala muito o tempo todo de ESG, e todo mundo tem esse tema muito forte, trabalhando nas suas respectivas organizações, e aqui está uma visão muito forte relacionada ao tema. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar de uma forma fácil, ter uma estratégia de comunicação via federação que facilite a vida do mercado como um todo. Em relação à Previdência, a gente, obviamente, tem um cenário resiliente. Apesar de tudo, a arrecadação cresceu, como a gente viu, os resgates também, mas muito positivo a gente ter visto a arrecadação crescendo em 2011, no patamar em 2021, perdão, no patamar de 11%. Mas aqui tem alguns desafios na Previdência. A gente sempre exalta muito a questão do 1 trilhão que hoje tem de reserva, mais de 1 trilhão de hoje que tem em reserva de Previdência, está comprando títulos públicos, né, do governo. A gente gostaria muito de ver esse patrimônio tão elevado de reserva também está contribuindo para a iniciativa privada. E, para isso, o governo precisa ajudar, para isso a gente precisa ter taxas de juros de forma sustentável, num patamar bastante baixo, para estimular essa reserva a diversificar, porque a legislação já permite, né? A gente tem hoje uma legislação, a 4x4, que é uma legislação moderna, é uma legislação que se aproximou cada vez mais da indústria de fundos de investimentos e que tem muita opção de alocação, mas muito limitado pelo cenário macro. Eu acho que esse é um grande desafio, porque passa também por educação, porque um produto de previdência não é como um produto de investimento. Então, aqui é o desafio da educação, que a gente tem que levar cada vez mais para os corretores de seguros, para os clientes, mas também a torcida para que a gente volte a ver taxa de juros em patamares mais seduzidos e competitivos. Tem um ponto também que eu acho que a gente tem que ficar bastante atento e que um sinal veio no final do ano passado, que foi do Tesouro Nacional, que foi uma vontade do Tesouro de lançar um título, através da plataforma Tesouro Direto, um título previdenciário, né? Um Tesouro Previdência, que é assim como ele lança um prefixado, um papel indexado à inflação, ele lançar um título com vencimento de 40 anos e que garante uma renda depois para os próximos 20 anos. E a ideia é não concorrer, obviamente, com a indústria de previdência, porque a ideia é pegar tickets mais reduzidos e, eventualmente, consumidores que estão fora da indústria de previdência. Mas é uma notícia que a gente tem que acompanhar e ver como é que isso conversa com a previdência aberta, com a previdência fechada, não só em termos de renda, como também em termos de imposto, em termos operacionais e em termos de competição de mercado. Em relação a oportunidades, de novo, como o painel aqui é sobre também investimentos, a gente viu por muito tempo as plataformas muito voltadas, e agora eu estou falando dos agentes autônomos, né? A gente viu por muito tempo as plataformas que trabalham com agentes autônomos muito voltadas a oferecer um supermercado de produtos financeiros. E a gente sempre se perguntava, mas será que essas plataformas vão se aproximar cada vez mais também da indústria de seguros? Isso foi muito rápido, né? Hoje, são pouquíssimas as plataformas que não trabalham com produto vida, que não trabalham com produto previdência, e a gente já vê, e essa plataforma já foi citada aqui várias vezes, trabalhando com saúde, né? Então, as plataformas, os agentes autônomos, eles estão vindo para cima. Isso é bom. Vamos olhar o copo meio cheio. O copo meio cheio é bom porque ajuda a difundir, ajuda a educar a população brasileira em relação
a proteção, né? Agora, tem o outro lado. O lado é que a gente não pode ficar parado, né? A gente precisa ajudar os corretores de seguros a também falarem de investimentos, ou aproximarem os clientes de investimentos. Porque quando o agente autônomo está levando o produto Previdência, produto Vida, ou qualquer outro produto de seguro, obviamente ele quer oferecer um leque de opções maior e de produtos mais completos para ter esse cliente de forma por inteiro, né? Então, aqui eu acho que a gente tem um desafio de levar para os corretores de seguros também essa oportunidade de aproximar vocês ao mundo de investimentos. Tem restrições, né? A gente sabe disso. A principal restrição é que você precisa ser agente autônomo. Você precisa ser certificado, isso dá trabalho. Não é fácil para quem não está há bastante tempo na indústria. E a gente, na Sul América, a gente tentou aproximar e valorizar cada vez mais o papel do corretor, tentando encontrar um caminho. E o caminho que a gente encontrou foi comprando uma participação de uma plataforma de investimentos que é a Orama, e a gente integrou a Orama dentro do portal do corretor, lançando o IndicaSAS pelo portal do corretor. O corretor de seguros, ele entra no IndicaSAS, ele faz um treinamento todo voltado para a plataforma de investimentos, ele escolhe o que ele quer ser, se ele quer ser consultor de investimentos, só indicador ou até agente autônomo. Ele acompanha toda a venda que é feita, porque ele só indica, né? Se ele não for agente autônomo, ele só indica, mas ele acompanha todo o processo de venda que é feito por um time qualificado, ele é remunerado, ele ganha programas de pontuação para os programas de incentivos da Sul América, e ele tem um cliente por inteiro. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa ajuda muito da mesma forma como os agentes autônomos estão fazendo esse caminho para seguros, os corretores de seguros também pensarem em ampliar um pouco mais o leque de oferta. E aqui a mesma dinâmica de vida e previdência. São produtos que eles, no tempo, eles se remuneram bem. Você constrói uma carteira. Se a visão for de curto prazo, eu acho que a decisão do corretor em ficar de fora desse processo pode ser uma decisão errada. Eu queria também fazer um comentário em relação à regulação, né? A regulação, principalmente dos fundos de previdência, dos PGBLs e VGBLs. A gente vai ter uma alteração importante esse ano, a gente espera que seja esse ano, na indústria de fundos de investimentos. E por que isso impacta a indústria de previdência? Porque a gente sabe que os fundos de previdência podem comprar um percentual elevado de fundos de investimentos, que tem uma legislação que é a 555. A 4x4 vai ter que se adequar a isso, e a gente vai ter que acompanhar de perto como isso vai acontecer, para levar essa informação para vocês, corretores, porque vai mudar muita coisa. A indústria de fundos de investimentos vai se aproximar do mercado americano, que é a criação de classes de investidores. Então, o mesmo produto, você lança uma classe A, uma classe B, uma classe C, uma classe D, para diferentes públicos. Você não precisa ter mais cada produto para um público diferente. Você lança um produto e você cria classes com taxas diferentes, com públicos diferentes, com incentivos diferentes. Isso tem um impacto aqui na indústria de previdência e a gente vai levar para vocês na medida que a regulação ficar clara. Eu vou encerrar aqui minha parte falando desse item que o Edson comentou também sobre os resgates de previdência. A gente também fez, a pedido da Sul América, a gente contratou o Instituto FSB para uma pesquisa sobre saúde, né? O posicionamento da Sul América é de saúde integral, saúde física, emocional e financeira, e a gente contratou esse instituto para fazer uma análise na pandemia da saúde das pessoas, e o que veio mais à tona foi a importância da saúde financeira. E a gente percebeu isso quando a legislação também de previdência permitiu o empréstimo de recursos utilizando como reserva, utilizando como garantia a reserva de previdência dos clientes. E a gente vem fazendo isso, junto com vocês, corretores de seguros. A gente tem um produto chamado SOS Prev, que o cliente quer resgatar a reserva dele de previdência,
a gente oferece um recurso para o cliente a uma taxa competitiva até 120 meses, sem risco de negativação, e o corretor de seguros consegue manter a reserva dentro de casa e a sua remuneração também. Então, são algumas iniciativas que, obviamente, o mercado inteiro está olhando e está preocupado e está endereçando esses temas, porque são temas que ajudam a vocês protegerem as carteiras e ampliar cada vez mais a proposta de valor junto aos clientes como estratégia de retenção. Bom, muito obrigado. De novo, eu queria agradecer a parceria de vocês, corretores, com a Sul América, ao longo de tanto tempo, e faço minhas palavras do Robert em relação à negociação. Nada muda, a estratégia é a mesma, os produtos são complementares e a gente sai mais forte ainda. Então, conte conosco. Muito obrigado, Marcelo. As palavras não são minhas, as palavras são do seu presidente, eu só fui o porta-voz. Mas, enfim, eu extraio desta sua exposição, desta sua fala, uma coisa que eu acho que merece reforço perante o nosso público de corretores, né? O que nós temos assistido nos últimos tempos, nos últimos anos, é este avanço das plataformas de investimento, né, em cima das mesmas pessoas que são os nossos clientes, né? Então, eles estão criando oportunidades de distribuir aos nossos clientes produtos de vida e previdência, e nós temos, na mesma medida, o direito e a obrigação de oferecer a estes mesmos clientes produtos financeiros. Como exemplificou Marcelo, pode ser como consultor, como agente autônomo de investimento, como indicador, você trabalhando em parceria com uma plataforma, seja como for, mas o fato é que o corretor precisa estar atento a essas oportunidades de aproveitamento, de ser um consultor, um provedor global de soluções ao cliente. E pensando nisso, a FENACOR, já no ano passado, no ano retrasado, em conjunto com a Escola de Negócios e Seguros, naquele momento que ainda presidia, estimularam a categoria, e a Escola de Negócios e Seguros fornece a vocês o curso de qualificação como agente autônomo de investimentos. Não necessariamente você vai pretender prosseguir e se registrar na CVM ou coisa que o valha, mas as oportunidades existem para aproveitamento desse principal ativo que o corretor tem, que é o cliente. Eu passo a palavra ao Luciano Snell, CEO da Icatu Seguros, também uma empresa tradicionalíssima nesse segmento de benefícios, uma marca tão presente entre os corretores de seguros e também com uma grande diversidade de produtos. Fique muito à vontade para a sua exposição, Luciano. Obrigado, Robert. Queria agradecer aqui meus colegas, mais colegas amigos que eu tenho aqui no mercado, parabenizar a FENACOR e as lideranças aí do Sincor por organizar um evento desse porte, com tanta responsabilidade. Eu queria dividir com vocês um pouco dos bastidores por trás, né, de todas as estatísticas e números que foram já divididos aqui, que eu não vou repetir, mas que eu nunca vi o mercado de seguros tão unido como nesses últimos 2 anos. A gente provavelmente se falou todos os meses, né, durante a pandemia, querendo entender o que estava acontecendo, como é que cada seguradora estava vendo, os corretores, FENACOR, CNSEG, FENAPREV, com muita interação, muita troca, e isso veio reforçar o propósito, né, por trás da oferta, né, de seguro de vida, previdência, né, de proteção financeira, né, da pandemia, né, das conexões afetivas mais fortes que se formaram, mas o propósito por trás do que a gente entrega, do que vocês entregam, jamais, eu acho que foi tão reforçado como agora, e isso deu um sentido ainda maior ao que a gente faz, né? Eu percebo dentro de casa e no mercado, as pessoas, né, e como foi dito aqui, o volume, né, de sinistros e de demandas e de cotações aumentou sensivelmente, e aí todas as seguradoras acelerando seus investimentos para dar essa agilidade, dar esse atendimento, dar as ferramentas, dar a mobilidade que foi necessária, né,
todo mundo que trabalha no mercado e para os clientes, aumento do volume também na central de atendimento, velocidade e agilidade no pagamento de sinistros, previdência também, o volume de resgates aumentou sensivelmente, como é que faz para garantir que todos os fundos vão gerar a liquidez necessária, o recurso vai estar em conta na hora, né, que for preciso. E eu acredito que a gente está em um momento em que as estatísticas, né, de seguros, de pagamento de renda, de indenização, vão começar a fazer parte das políticas econômicas de governo, das políticas monetárias, quantas pessoas acionaram renda dos seus produtos de previdência, quanto que teve de resgate, aumentou em relação à média, qual é o tipo de produto que está sendo mais demandado, qual foi a cobertura de seguro mais acionada, em que região, numa catástrofe como agora que o Edson comentou de Petrópolis, tinha mais gente agora, 10 anos depois da outra catástrofe que também teve na Serra, mais gente segurada agora do que tinha 10 anos atrás? Não tinha. Por quê? Onde erramos, né? Nós, como mercado, como agentes de estabilização social e econômica, né? Em determinados municípios, né? Um empresário da região que tinha, né, um seguro de vida, tinha para os seus colaboradores da sua empresa, ter o seguro ou não ter o seguro, muitas vezes significa aquele município continuar prosperando, mesmo depois de uma tragédia. Então, o que a gente está sentindo, né, essa energia por trás dos números, é o propósito, né, da mesma forma que nos eventos hoje em dia de esportivos, que às vezes tem, aí mencionam os médicos e profissionais da saúde presentes e o pessoal aplaude, a gente está em um momento em que o papel que vocês exercem está no momento mais nobre, mais valorizado, de maior curiosidade pelos brasileiros. Como foi dito aqui, a Previdência já se tornou um produto de primeira necessidade do brasileiro, fruto já do produto ter ganhado jurisprudência, queda dos juros, inflação, né, já razoavelmente sob controle há alguns anos, e fazer previdência, ter previdência e não ter contratado um seguro de vida, você fez metade do dever de casa, né, consumidor. Então, como é que a gente faz para despertar para ele essa proteção completa, né, dessa jornada longa e que, infelizmente, né, através agora de pandemia, agora uma guerra, né, doida acontecendo, despertou de vez, né, e aqui falando de Brasil, né, as pessoas hoje, quebrou-se o tabu de se falar sobre a morte, as pessoas sabem as estatísticas, quantas pessoas morrem no seu município, qual é a média, qual foi o pico, aonde está agora, né, na sua cidade, no seu estado, no Brasil, as pessoas acompanham essas estatísticas, então está todo mundo consciente, as pessoas estão muito curiosas em saber quanto custa um seguro de vida e estão descobrindo que é muito mais acessível do que parece, ou que parecia para eles, né? A busca pela palavra seguro de vida no Google já dobrou do início da pandemia para cá, ou seja, tem essa curiosidade. E o que em termos de oportunidade, o que eu queria dividir com vocês, que a gente tem visto, né, acompanhando, né, as insurtechs, o que tem de novidade lá fora, o que está surgindo, né, de plataformas tecnológicas e soluções, isso tudo é ferramenta, né, eu ainda não vi nada que esteja disruptando o mercado, a não ser dando mais ferramentas, mais soluções, mais agilidade e conveniência. Mas um exemplo que eu adoro, que eu ainda não vi solução que não seja o papel do corretor de seguros, é o seguinte, aprendi com o Molina, né, a pessoa às vezes tem a difícil decisão de comprar um seguro de vida, né, e aí vai lá, recebe uma oferta, faz o seu planejamento, quero ter 500 mil de cobertura de morte, 500 mil de invalidez, mais essas outras coberturas acessórias e vou pagar R$250 por mês, define os beneficiários, contratei, né? Então, uma decisão difícil, implementou, pagou, contratou, botou lá no cartão de crédito, só que a vida passa, né? Então, a pessoa é promovida, né? A sua renda aumenta, suas necessidades de proteção aumentam, ele tem mais 2 filhos, depois se separa, passa um tempo, casa de novo, tem mais 2 filhos, é promovido novamente, e ao longo desse tempo ninguém o procurou para revisar o seu capital, as novas coberturas que surgiram no mercado,
rever os seus beneficiários, e não é a tecnologia que vai fazer esse papel. Então, a oportunidade está mais do que presente no mercado. As pessoas estão muito curiosas, tanto, né, na pessoa física, para um seguro para si próprio, quanto as empresas, para os seus colaboradores, que, né, hoje em dia é provavelmente um dos benefícios mais valorizados no mercado. Então, a gente também sente que essa demanda latente. Os números, né, do seguro de vida individual e do PME, por exemplo, estão crescendo no ritmo acima até da velocidade do mercado. Então, acho que o momento é agora, mercado unido, com muito diálogo entre todos os entes, o consumidor preocupado, né, com si próprio, com a sua família, repriorizando, né, os seus gastos e as suas despesas e investimentos para produtos de proteção e planejamento financeiro, e o mercado está pronto, né? As seguradoras estão prontas, com ferramentas, e evoluindo e trocando ideias, e estamos todos à disposição, e acho que em nenhum momento, né, da minha vida, da minha carreira, eu tive tanto orgulho de fazer parte do mercado de seguros. É isso que eu levo até nas faculdades, quando a gente vai recrutar estagiários, gente para trabalhar na empresa, que poucos setores te dão a oportunidade de você ofertar um produto e um serviço que você sabe que, se a pessoa contratar, você fez um bem a ela. Então, esse é o momento que a gente vive, e parabéns a todos. Obrigado aqui pela oportunidade. Muito obrigado, Luciano. Você falava dessa valorização do Instituto Seguros, e eu estava aqui pensando o seguinte, nesse processo todo longo que nós vivenciamos aí de pandemia. Armando fez menção ao engajamento das seguradoras, do mercado como um todo, afastando a cláusula excludente de catástrofe, de pandemia, e cobrindo os sinistros consequentes da Covid-19. Foram números fantásticos, tanto de famílias assistidas quanto de valores indenizados. Mas eu faço aqui uma reflexão contrária. O que nós estaríamos vivenciando no mercado de seguros caso essa iniciativa não tivesse sido tomada? Qual o efeito que isso estaria causando, no sentido contrário, né, para a imagem do Instituto Seguros, numa pandemia tão prolongada, com milhares de vidas ceifadas, não indenizadas, as famílias não assistidas, né? Então, acho que tem os dois olhares para esta missão, para esta função social do seguro, né? Nós, mercado, tivemos uma atitude extremamente humanitária, né? E talvez não tivéssemos enxergado naquele momento o malefício que seria para o próprio mercado se não tivesse assim agido, né? Muito bem, eu quero, obviamente, que agora o próximo orador é o Nilton Molina, dispensa qualquer apresentação, não tem o currículo do Molina para apresentar a vocês, ele próprio é o currículo. Eu recomendo o livro dele, eu fui acho que um dos primeiros leitores, já de imediato passei uma mensagem parabenizando, uma delícia de leitura, tá? E eu descobri que para você ser realmente feliz na vida, você precisa, primeiro, casar com Sara, e segundo, ter um amigo que se chame Fernando Mota. Mas esse aplauso é para o Fernando Mota. Molina, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Em nome do Robert, como um dos líderes da classe, eu queria transmitir mais do que parabéns pelo evento. Vocês tiveram uma coragem extraordinária. Fazer um evento para 2, 3 mil pessoas, numa quinta, sexta e sábado, depois do carnaval, e ainda com essa ameaça da pandemia, etc. E me expresso aqui como um dos patrocinadores do evento, com stand, como segurador, etc., que fomos, obviamente, chamados a colaborar, tá certo? E a dúvida não foi só da nossa empresa, certamente foram de todas as empresas que estão aqui ajudando nesse evento, da
da efetividade da coisa. Eu me surpreendi ontem, quando eu cheguei aqui nessa sala, na abertura, eu vi um mar de pessoas, assim, eu não sei a conta não, mas tinham mais de 2.000 pessoas, certamente, né? Então, parabéns. Nesses últimos 22 congressos da FENACOR, que certamente participei, e muitos outros eventos anteriores a esse, um dos temas recorrentemente que eu usei era tentar convencer os corretores de seguro que deveriam vender previdência e seguro de vida. Vocês sabem que, para mim, previdência e seguro de vida é mais ou menos a mesma coisa. Eu deixei de ser corretor de seguros, era líder, acionista, líder de uma empresa chamada Augustus, que hoje é uma holding, e que vendia seguro de vida e previdência. Na época, previdência, alguma coisa de previdência fechada que a gente fazia, eram Montepios, como, por exemplo, o próprio Mongeral, me envolvi no Top Clube Bradesco, enfim, mas sempre uma corretora de seguro de vida com um foco muito claro em seguro de vida individual. Não exclusivamente, mas com foco em seguro de vida individual. Eu deixei de ser corretor de seguro em 1979. Em 79, eu fui para o Bradesco para ajudar, para colaborar na criação da Bradesco Previdência. E foi a partir daí, portanto, 1979, a grosso modo, há 40 e uns trocados de anos, que tenho indo de Seca a Meca para conversar com corretores, coisa que faço nesses 22 últimos congressos da FENACOR, de tentar vender a ideia de seguro de vida e vender a ideia de que os corretores de seguro tinham que se envolver no seguro de vida. Folgo em dizer a vocês que não preciso mais fazer isso. É coisa vencida. Praticamente todos os palestrantes desse seminário, desde ontem, referiram-se a isso, não é isso? Referiram-se a isso. Portanto, pela primeira vez, nesses 22 congressos, eu não vou tentar vender a ideia de que todos vocês devem vender seguro de vida. Mas vou me fixar no tema básico desse congresso, que, em outras palavras, e agora, José, não é isso? O que vamos fazer nós, enquanto mercado de seguro, e particularmente com respeito aos corretores? Uma série de modificações da sociedade do mundo inteiro e do Brasil foram dinamitadas pela pandemia, não é isso? Conversava agora há pouco, sentado ali, conversando com nossos companheiros, com o Edson, de que todo esse instrumental imenso de tecnologia, os Zooms da vida, enfim, tudo aquilo que a gente possa imaginar, estavam disponíveis. E nós simplesmente não utilizávamos, a não ser esporadicamente. Mas a pandemia fez com que tudo isso se modificasse e acaba sendo, ao mesmo tempo, uma ameaça. Então, eu vou centrar um pouco a nossa conversa nesses 10 minutos, que eu tenho um problema sério em fazer palestra, entende? Quando me convidam, sabem que eu gasto os primeiros 15 minutos me apresentando. Vocês me dão 10 para falar? Fica faltando tempo nisso. Mas eu vou usar o benefício da longevidade para falar um pouco das ameaças que eu presenciei. E que eram ameaças que certamente tinham a ver com a ameaça de hoje, guardadas semelhanças diversas, e que tinham como condão básico, não é isso? Esses acontecimentos quebrar a nossa linha de conforto, não é isso? De quem? Dos corretores. Eu era um corretor. E, na verdade, quando eu digo eu era um corretor, e essa ameaça está presente nesse salão, as ameaças que os corretores têm, mas eu primeiro me pergunto, de quem estamos falando? De que corretor estamos falando? Estamos falando de um clássico corretor que tem uma empresa, que é, na verdade, uma empresa de consultoria, uma empresa de projetos, um broker.
tem 20 empregados, 30 empregados. Estamos falando de uma grande corretora nacional ou internacional que tem centenas de empregados. Estamos falando de uma pessoa física, estamos falando de uma pessoa jurídica, estamos falando de um profissional especialista, estamos falando de um profissional generalista. Veja, todos nós somos corretores de seguro enquanto profissionais. Assim como os médicos recebem sua licença de médicos ou advogados. Isso quer dizer que todos os médicos, advogados ou corretores de seguro são iguais no exercício da sua profissão? Certamente que não. Então, esse é o primeiro recado. Tudo que falamos aqui esses dias todos, certamente falarão amanhã, precisa ser ouvida por cada um de vocês, guardada essas especificidades da atuação de vocês no nicho que vocês estão. E aí sim, identificar se existe ou não existe ameaça ou se existe oportunidades. Dito isso, usando novamente o fato que eu represento os longevos profissionais presentes, vamos lembrar de algumas coisas, né? Década de 60, foi muito rica, hein? Muito rica. Nem você estava ativo, viu? Você tinha o quê? 5 anos? 5 também. Fim dos acidentes do trabalho. 1/3, pelo menos, dos corretores de seguro vendiam o quê? Acidente de trabalho. Ao mesmo tempo, o seguro de incêndio era a grande carteira, né? A grande carteira, seguro de incêndio. Como se tijolo pegasse fogo, não é isso? Aí vem o quê? Vem o bilhete. Parecia que destruiu todo o mercado de ramos elementares. Automóvel ainda não era o rei da comercialização. Mas aí em seguida, 1967, vem a cobrança bancária. Os corretores eram, ao mesmo tempo que corretores, cobradores do prêmio. E a companhia de seguro tinha que correr atrás da prestação de contas. 3 ameaças imensas. E parecia que terminava, na verdade, a categoria de corretores de seguro. Mas aí veio a Lei 4594, não é isso? E junto dela veio o Decreto-Lei 73. Aí essa coisa começou a tomar forma. E os profissionais de seguro, não esqueçam se é corretor, se é prestador de serviço, ou se é segurador. Somos todos iguais. Nós somos profissionais de seguro. Nós começamos a nos encontrar a partir dessa data, dessas ameaças, que eu me referi agora, a cobrança bancária, terminou não, mas modificou enormemente os seguros de incêndio, acidente de trabalho, terminou simplesmente. E a lei que sempre corre atrás do mercado, correu atrás do mercado e pariu 2 diplomas legais que mudaram todo o nosso mercado, que é a Lei 4594 e o Decreto-Lei 73 de 67. Parecia que estávamos vivendo um novo sonho, um novo mercado e tudo estava resolvido. Parecia, mas não era verdade, porque nasce ao mesmo tempo, filhote da cobrança bancária, o bancassurance. Os bancos começaram a vender seguros. Eu quero lembrar, quem não sabe, que era do estatuto de alguns dos bancos brasileiros, inclusive do Bradesco, que era proibido vender seguro de vida, seguros no balcão. No final da década de 60, nasce fortemente o bancassurance. Como é que era o nome, Robert, daquele presidente do sindicato de São Paulo, que ficou famoso? Zibner, você lembra? Zibner, a 4 ventos, dizia que acabou a profissão de corretor de seguros a partir do bancassurance. Ameaças da década de 70. Basicamente foi o bancassurance. Aí vem ameaças novas. Interessante isso. Nasce fortemente a Previdência. E ao mesmo Previdência privada. E nasce ao mesmo tempo os planos de saúde privado. E eu me lembro nas pregações que tentei fazer por esse Brasil afora, que os corretores de seguro tinham que se envolver nesses 2 novos ramos. E sabem os líderes dessa classe que não se envolveram. Mesmo no risco de saúde, é praticamente recente o envolvimento dos corretores de seguro. Pode ter 15 anos, 20 anos. E os corretores de clássicos de seguro se envolveram em saúde e previdência.
acumulação, tipicamente, não seguro de vida lato utente, até hoje poucos se envolveram. E essas coisas vão acontecendo. Falamos há pouco sobre pode ser uma ameaça ou uma oportunidade, os agentes autônomos de investimento. Veja que coisa interessante, porque ao mesmo tempo que podem ser uma ameaça, são uma enorme oportunidade. Para dizer para vocês que essas ondas que eu presenciei desde a década de 60, sempre foram ondas otimistas, que transformaram-se um mercado otimista e muito mais valioso, apenas para afirmar que o momento que estamos vivendo hoje é um momento virtuoso e não é de ameaça, ele é de oportunidade, basicamente. Do que estamos falando? Reforma da Previdência foi feita, etc. Minha gente, o seguro social do mundo e do Brasil caminha para a renda mínima básica de sobrevivência, universal para todo mundo. Fora disso, vai ser plano de seguro de vida e previdência. No mundo, não é desejo e nem opinião, é a verdade estatística. Temos a crise na saúde não por causa da pandemia, por causa dos preços, não é isso? É um mercado que tem hoje 50 milhões de vidas, que pode ter 100 milhões de vidas, se nós encontrarmos soluções de preço. As soluções de preços passam pelos corretores, porque passa pela escala. Mais escala, poderemos ter preços mais convenientes. E aí teve a pandemia. Não é certamente politicamente correto dizer que a pandemia foi boa. Não foi. Mas foi virtuosa. Expôs problemas. Isnel falou há pouco sobre isso. Não é mais pecado falar, olha, um corretor de seguro sempre teve aquele cuidado. Olha, se o senhor vier a morrer, não é? Como é que começava a vender? Se o senhor vier a morrer, olha, não desejo. Não, companheiro, você vai morrer, está escrito que você vai morrer, não tem mais dúvida sobre isso. Mas, na verdade, essa coisa toda que eu entendo que é de otimismo, tem ameaças. Vou me referir em seguida à maior dela, mas tem ameaças. Afinal, o que é esse negócio de criptomoeda? O que é o metaverso? O que é esse mundo digital? O que é esse novo comprador? A gente sabe alguma coisa, mas não sabe tudo. Não sabe bem como é que vai ser essa mistura de ferramentas, como disse um de nós, que tudo isso são ferramentas. Tem uma ameaça grande, que na minha opinião é muito séria, que é a vulgarização de oferta. Nós temos que combater isso, sabe? 9,90, 5,50, passar para o indivíduo que é possível ele ter proteção por quase nada de preço e vulgarizar a oferta. Claro que, como toda coisa ruim, ela começa bem e acaba mal. É isso que vivemos no mundo de hoje. Eu continuo dizendo que tudo são oportunidades. Só que esse momento é um momento de reflexão e definição de caminhos. Qual é, na minha opinião, a grande ameaça? A grande ameaça é não refletir sobre ela. É não entender que existe sim ameaças para aqueles que não estudarem os seus caminhos. E se posso deixar alguma coisa no final dessa pequena participação, é dizer, minha gente, olhem para frente, olhem para trás, olhem para os lados, principalmente se informem, estudem, e aí sim, cada um de vocês, cada um de nós, encontraremos o nosso novo caminho, que certamente será de crescimento. Obrigado. Muito obrigado, Molina. É uma delícia sempre ouvi-lo. Zerar o nosso cronômetro, até quero perguntar como é que nós vamos proceder. Nós temos direito a algumas perguntas ainda. Como é que está nosso tempo?
Temos... Ok. Temos algum tempo mínimo ainda para poder interagir. Na verdade, assim, seguro de vida, previdência, investimentos, quer dizer, tudo aquilo que mexe com o nosso emocional, com o emocional dos nossos clientes, o que a gente quer e a gente busca efetivamente é um pouco de paz, de tranquilidade para viver esse futuro, aproveitar as oportunidades que a vida possa nos oferecer. E tudo isso exige planejamento. Você vai falar de planejamento financeiro das famílias. O sonho é adquirir a casa própria, é formar o filho, você está sempre sendo movido por estes sonhos, e as pessoas não podem deixar de perceber que esses sonhos podem ser interrompidos de forma abrupta, com uma morte no familiar, com uma invalidez, enfim, com um acidente grave. Então, eu acho que esse despertar da nossa sociedade para o segmento, para o ramo de benefícios, é uma coisa que traz a todos nós muitas oportunidades, não é? Como foi dito, não são segmentos de margens significativas, mas são margens perenes, o que ajuda a construir a sua própria aposentadoria no futuro, porque principalmente produtos de acumulação, quando você tira algum, você tira do poupador, quer dizer, não existe forma de você remunerar de forma mais significativa, não existe a engenharia para isso, né? Mas definitivamente é onde os corretores podem prosperar e podem construir a sua própria aposentadoria. Eu tenho aqui algumas perguntas. Na verdade, Molina, a curiosidade aqui é saber como que chega com essa longevidade, com essa idade, com esse entusiasmo, com essa vontade de trabalhar. Tá? Acho que parte da resposta eu dei, o resto da resposta é com você. Bem, não sei. Honestamente, não sei. Eu nunca pensei muito nisso. Honestamente, ultimamente até tenho pensado, né? E, por exemplo, se eu perguntar aqui, tem alguém de 80 anos aí? Não sei, deve ter um perdido qualquer de 80 anos. Se eu baixar, tem alguém de 75? Então, eu tenho sido chocado, entende, em reuniões que eu vou. Não é que eu sou mais velho da reunião, eu sou muito mais velho. Eu sou entulho atuarial, entende? Eu já estou escalado para morrer. Mas só cronológico. Em termos atuariais, eu digo que eu tenho mais ou menos 6, 7 anos de idade. Porque a 6, 7 anos de idade, estatisticamente, eu deveria estar morto. Eu adoro o que faço. Adoro o que faço. O que eu sou profissionalmente? Falávamos disso agora há pouco. Eu sou um vendedor. Sou um vendedor que tive sucesso enquanto vendedor e que me tornei, num dado momento, maior acionista, presidente de uma empresa de vendas, que era Augusto, minha empresa. Então. E se você verificar um pouco na minha, depois de corretagem, seja Bradesco, seja Icatu, seja Mongeral, são seguradoras, mas são empresas de venda, todas elas. Então, a minha longevidade tem como causa sorte, cuidei bem do corpo, cuido bem do corpo, tive sorte de não ter nenhuma moléstia que me incapacitasse, e finalmente, e mais importantemente, eu gosto da vida, eu sonho, por isso vivo. Acho que é basicamente isso. Muito obrigado por ficar conosco, Molina. É uma delícia esse convívio. Eu vou pedir ao Luciano também que faça aqui a sua despedida da nossa plateia. Luciano, na sua visão, obviamente que tudo isso que nós falamos tem a ver com o futuro da nossa sociedade, a penetração desses produtos na nossa sociedade ainda tem espaços incomensuráveis de penetração. Agora, efetivamente, nós temos hoje uma cesta de produtos, de benefícios, né, que é muito diversa, né, e o orçamento das pessoas definitivamente não permite esta diversidade. Você tem que fazer opção
por um ou por outro, né? Então, falamos de vida individual, tá? Um produto de acumulação. Não é bem a porta de entrada, ou é a porta de entrada? Esses produtos estão acessíveis a todas as classes sociais? Por favor. Ótimo, Robert. Olha, eu falo por mim, mas tenho certeza que por todas as seguradoras, que eu conheço o trabalho de todas, hoje existem produtos, tanto de vida quanto de previdência, para todos os bolsos, para todas as fases da vida, para todos os perfis, né? Lembrando que, né, é possível você conseguir empacotar produtos para atender a necessidade daquele indivíduo, né? Não existe um consumidor médio, cada um tem as suas necessidades, né? Esse é o principal atributo que o corretor tem, né? Conhecer bem o seu cliente. E acho que hoje em dia, né, acho que a sua pergunta, tanto a previdência, né, muitas vezes tem uma pessoa que está buscando, né, a previdência para que seja para aposentadoria, seja para guardar algum dinheiro para uma emergência futura, como foi dito aqui pelo Edson, foram mais de 100 bilhões de reais em resgates de previdência nesses últimos 2 anos para atender as necessidades de liquidez e de emergência das famílias. Então, seja através para uma previdência, para qualquer uso que ela mostrou que serve para qualquer necessidade que a pessoa tenha, mas provavelmente é o melhor veículo de investimento de longo prazo que existe no Brasil hoje, o PGBL e o VGBL, ou seja, o seguro de vida, que, de novo, tem para todos os bolsos, para todas as necessidades, para todos os perfis. E o que eu aprendo, né, agora, voltando a pandemia a permitir, a gente volta, eu almoço toda semana com algum grupo de corretores de alguma região do país e aprendo muito, e o que eu mais aprendi é como que todo mundo, né, todos os clientes, todo mundo, a gente se surpreende como se você ofertar o produto seguro de vida para qualquer pessoa hoje, tem uma curiosidade inata da pessoa querer, e normalmente a pessoa se surpreende como que o produto é acessível. Então, tem muito espaço, tanto para o vida quanto para a previdência. Obrigado, Isnel. Luciano, Marcelo. Molina e eu, como somos os mais antigos, enxergamos lá no passado a previdência, que não era previdência, que eram os Montepios, né, sucumbirem a um período inflacionário extremo, né, de extrema inflação, né, e deixando milhares de segurados desassistidos. Obviamente que o marco regulatório era outro, os sistemas protecionais do sistema financeiro eram outros, né, são outros, nós estamos num mundo muito mais moderno. Mas ainda assim, falando em previdência, investimentos, em longevidade, né, nós temos uma visão de muito mais longo prazo, né. Os mecanismos de acompanhamento da inflação, de indexação, de correção do valor de compra dessa poupança, você considera que são suficientes do mercado hoje? Estão ouvindo, não? Então, o mercado de fundos e o mercado de previdência é um dos mercados mais controlados e mais transparentes que tem no mundo, o mercado brasileiro. Em pouquíssimos lugares no mundo a gente vê produtos de previdência, produtos de investimentos, com a obrigação de divulgação de cota diária, né? Com a obrigação de divulgação de carteira com uma periodicidade grande, né? E com controladores, com reguladores, olhando de perto, com a ajuda da autorregulação, né? Aí eu estou falando principalmente na parte de investimentos, mas que também pega um pouco de previdência quando a gente fala de carteiras. Então, é um mercado que traz muito conforto para todos os stakeholders, né? Todo mundo que trabalha nesse mercado. Em relação às opções que o mercado de previdência tem, como eu comentei da 4x4, é uma regulação super moderna, uma regulação super flexível. O problema não é as opções ou falta de segurança, eu acho que o desafio, né? Não é um problema, é um desafio. Eu acho que o desafio é a gente poder utilizar esse recurso, que é um recurso caro para os nossos clientes de previdência, de uma forma também que estimule a economia.
Porque hoje a maior parte dessa reserva está toda vinculada a títulos públicos, a gente é credor do Tesouro, né? E seria muito bom para o governo também, enfim, para o Brasil, se a gente pudesse e fôssemos estimulados a aplicarmos na iniciativa privada, fundos de participações, fundos imobiliários, enfim, em todas as iniciativas que trazem crescimento olhando para frente. Infelizmente, a gente não tem ainda um cenário sustentável de juros equilibrados no Brasil para poder olhar para frente e falar, putz, agora a gente consegue ver aí uma redução significativa dos títulos públicos que estão nos produtos de previdência. Mas, do ponto de vista de segurança, é um mercado extremamente seguro. Muito obrigado, Marcelo. Edson, eu acho que complementarmente a esta exposição do Marcelo, o que eu colocaria para a nossa reflexão? O momento pós-reforma previdenciária, que a reforma previdenciária mexeu com toda a sociedade nessa questão do vou ter que cuidar de mim, né, vou ter que cuidar do meu futuro. Esse momento pós-reforma previdenciária, que oportunidades o setor ainda tem para aproveitar, né, e como que se enfrenta a concorrência com outros ativos de longo prazo? Por exemplo, o poupador, ao invés de comprar um automóvel, ou ao invés de comprar um imóvel para alugar, ele prefere colocar na Previdência. Ao invés de comprar títulos públicos, ele prefere colocar aqui num fundo privado. Como que nosso setor ainda tem oportunidades a captar desse momento, que é latente ainda na mente da sociedade? Robert, veja, eu acho que aquele momento da reforma da Previdência trouxe um nível de conscientização das pessoas em relação à necessidade de poupança de longo prazo, pela constatação de que o sistema público de previdência é insustentável da forma como é, não da forma como era, porque a reforma, você sabe, ela foi insuficiente, né? A pandemia, Luciano falou bastante disso, tirou um tabu de falar sobre morte e trouxe uma conscientização das pessoas em relação à necessidade também de se proteger de uma morte prematura. Molina falou que ele não gosta muito da divisão entre seguro de vida e previdência, porque no fundo nós estamos falando de proteção à renda, seja contra uma morte prematura, seja contra uma sobrevivência longeva. Você tem que se proteger a renda familiar em relação às duas coisas. Então, eu não acho que se trata de uma questão de competição entre diferentes produtos. Eu acho que se trata de um mix adequado de investimentos e poupança e proteção que todos nós temos que ter. E quem deve conduzir esse assessoramento ao cliente somos nós, que estamos aqui nessa sala, seguradores e corretores. Porque, no fundo, não existe receita de bolo. Para cada indivíduo, para cada família, existe, e para cada momento de vida de cada indivíduo, de cada família, existe uma equação ideal, né, de se é um momento de investir numa casa própria ou de começar a poupar para a Previdência, ou as duas coisas. Então, eu acho que estudar, entender e fazer uma boa assessoria financeira e de riscos é aonde a gente deve se concentrar. Muito bem. Muito obrigado aos nossos painelistas. Eu, particularmente, gostei demais da conversa, gostei demais do assunto. Tenho certeza que atendeu plenamente também a expectativa da nossa plateia. Mais uma vez, muito obrigado, Molina, muito obrigado, Isnel, Marcelo, muito obrigado, Edson, muito obrigado. Eu convido você, Edson, para permanecer comigo aqui, porque nós temos o sorteio das chaves, patrocínio da Zurich. O Edson fica comigo para
acompanhar o sorteio. E mais uma vez eu peço então uma salva de palmas aos nossos painelistas.